Quanto à liderança, a exercer todo esse papel, eu acredito que isso é até uma obrigação, visto a minha idade, visto tudo aquilo que eu já vivi no futebol, mesmo ainda querendo viver muitas coisas aqui. Eu acredito que seja uma obrigação minha não guardar isso para mim, compartilhar isso, dividir para o crescimento dos meus companheiros, para o crescimento do ambiente em si, porque muitas coisas, questão de organização do ambiente, ela ultrapassa aquilo que são os jogadores e o jogo de futebol em si. Eu acredito que tem muito a agregar nesse sentido. E eu sou um inquieto, assim, sabe? Tudo aquilo que eu vejo que eu acredito que tem um potencial de melhora, que pode ser feito de uma maneira, às vezes 10% diferente, mas que vai fazer uma grande diferença, eu falo, porque eu prefiro passar como, cara, Danilo é chato pra caramba, do que não falar e depois as coisas não acontecerem por uma coisa que eu deixei de falar, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia. Eu acredito que os meus companheiros esperam isso de mim também. E é muito bacana ter esse respaldo da equipe. Mas aqui nós temos jogadores também que já têm muitos anos de casa, que também podem me ensinar muito. Eu procuro também me aproximar deles. O Gerson, como você falou, o Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, são jogadores, o próprio Ayrton Lucas, são jogadores que têm muito tempo de Flamengo e que podem me ensinar muita coisa também. Eu procuro aprender rápido para poder ajudar eles também nesse dia a dia. Quanto a Libertadores e prioridades e esse tipo de coisa, se foi falado em algum momento lá no início sobre prioridade, eu ainda não tinha chegado, imagino. Para mim, prioridade é o próximo jogo. Porque quando você fala em prioridade, quer dizer que você vai dar mais foco, energia e atenção para uma coisa e dar menos foco, energia e atenção para outra coisa. Como que você fala em dar menos atenção, ou menos foco ou menos energia para a Copa Libertadores? É impossível. Ainda que você entre com um time que muita gente pense que possa ser um jogador A ou B que não é titular, cara, mas a energia, o foco, ele é gigantesco, porque é a Copa Libertadores. Então, falar em prioridade, para mim é difícil de interpretar isso, entendeu? Então eu acredito que não mudou aquilo que é o nosso foco e prioridade sempre para o próximo jogo. Quer dizer, agora o Corinthians vem aí e, cara, como que você vai falar que agora minha prioridade é o Corinthians, mas depois na quarta-feira na Copa do Brasil eu não vou ter prioridade? Você vai chegar lá, claro, você não vai conseguir performar, você não vai vencer, você vai ser difícil de vencer, já sabe o ambiente que espera. Então, cara, a prioridade é fazer o melhor para aquele jogo que vem a seguir. Esse é o meu pensamento, e aqui eu não sei se existe um pensamento macro da situação, porque eu estou falando por mim e aquilo que eu penso de futebol, de estratégia para as competições, né? Cara, provavelmente essa é uma resposta que, para ser dada de uma maneira justa, precisaria de um tempo assim, para pensar realmente sobre o assunto, porque é um assunto bem profundo e demanda muitos questionamentos. O que eu posso falar em relação a isso é que, independente do número de estrangeiros, diminuir estrangeiros ou liberar, eu acho que precisa existir um foco maior na capacitação dos nossos atletas, da nossa juventude. Aí sim, eu acredito que possa ter um impacto grande e positivo. Porque se você diminui o número de estrangeiros, né? Em teoria, abrindo espaço para mais jogadores brasileiros. Mas se você não investe na capacitação desses atletas, cara, vão chegar atletas no profissional, no time principal, que não estão preparados e que não vão crescer e se desenvolver como atletas de alto nível. E aí, faz sentido você trazer estrangeiro para os clubes, para vencer, para poder ter marketing, para poder ter todo esse tipo de coisa. Agora, se você focar na capacitação da nossa juventude, das nossas categorias de base, criar escolas de futebol preparadas realmente para ensinar o futebol e valorizando a essência do futebol brasileiro e capacitando e melhorando tudo aquilo, melhorando os profissionais também que estão envolvidos, aí sim eu acredito que vale a pena você pensar em diminuir o número de estrangeiros. Mas você ficar falando só do problema e não falar da possível solução, não ser construtivo, eu acredito que é chover no molhado, é só conversar para criar polêmica, criar debate vazio, entendeu? Eu acredito que é mais ou menos isso que eu penso, mas é uma resposta que precisaria de um tempo maior para ela ser melhor elaborada, mas assim, rapidamente, é isso que eu penso. Tá bom? Muito bom, Danilo.
Danilo, eu queria voltar um pouco no jogo da LDU, queria saber um pouco de você, dos bastidores, como é que foi o jogo na altitude. A gente estava lá em Quito, sabe que é mais difícil para respirar. O Felipe até falou na coletiva que o Bruno Henrique precisou usar o tanque de oxigênio. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores, como que vocês reagiram a essa questão da altitude. A gente sabe, claro, que é mais baixo do que La Paz, onde o Flamengo jogou no passado, mas como foi para vocês, além de um adversário difícil, que a LDU, como é que foi essa questão da altitude na visão do jogador? Obrigado. Cara, eu poderia ser um pouquinho político e te dar essa resposta aí, mas, pô, jogar na altitude é ruim pra caramba. É muito ruim, cara. É muito ruim, em termos, né, de respiração, de tudo isso, cara, é muito difícil, é muito diferente. Cara, se você sobe uma escada um pouquinho mais, pô, fica tonto, cara, você não tem a lucidez que se costuma ter aqui embaixo. Cara, fisiologicamente é horrível, assim, horrível mesmo, é uma coisa muito ruim, assim. Se eu pudesse não jogar nunca mais na altitude, já tinha que era o que eu queria. Depois, a velocidade da bola, sabe, é uma loucura, assim, faz um passe daqui até ali, parece que você chutou pro gol, a bola vai muito rápido, sabe, tô tentando falar de uma linguagem, assim, que talvez as pessoas entendam melhor, porque às vezes a gente vem aqui e fala de um jeito que, pô, meio gourmet, né? Então é isso mesmo, cara. Você vai tocar daqui até ali e a bola sai numa velocidade incrível. Você vai fazer uma mudança de direção, um pique, cara, você fica tonto, não consegue entender bem o que está acontecendo. Então, cara, é um jogo muito diferente, muito difícil, né? Precisaria de mais tempo de estar lá, de adaptação e tal, para você poder conseguir tá bem, né? Lúcido para jogar 100%. Dito isso, o jogo é muito diferente, é muito ruim, mas dito isso, também a gente tem que ter ganho o jogo. Eu acredito que a gente poderia ter feito, não melhor, mas a gente poderia ter vencido o jogo, né? Então, que fique como um aprendizado para nós, enquanto grupo, enquanto equipe, que a gente tinha condições de vencer. Quer dizer que a gente não fez o nosso máximo? Não. Mas quer dizer que a gente tem um espaço aí de crescimento para a gente poder vencer esse tipo de jogo que é extremamente difícil. Bom, é bonito, né? Entrar para vencer e para que a gente possa retomar a liderança, né? A gente fala muito em pressão, como eu falei agora na resposta anterior, e ainda bem. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então, isso é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né, a nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Realizando um trabalho separado, lateral esquerdo, camisa número 17, ele se recupera de uma grave lesão no joelho e está aí, ó, fazendo atividade dentro de campo, trabalho separado, mas é bom a gente ver o Vinho no gramado, as bolas que a gente também vai estabelecendo um trabalho com bola, vai além desse trabalho de mobilidade que ele faz neste momento. O lateral esquerdo, camisa número 16. Não, 16, não é reta final, tá? Aqui pela esquerda, Rodrigo outro Paiva grupo, avisa a gente aqui, reta final de gravação, Juninho, imprensa. Varela, Aí, ó, Alan, Nicolas de la Cruz, Everton Arrascaeta, Cebolinha, Matheus Lucas, Gonçalves. Léo Pereira, Luiz Araújo, parece ser o Caeta, Joshua ali também, Matheus Gonçalves, treinando com o time João Vitor, principal. Joshua, Juninho e Guilherme Varela. Do Mundial de Clubes deve estar à disposição. Aqui pela direita, os jogadores do para a Flamengo competição. aquecendo. Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Alan, né, o que eu falei, né? por ali. Todo mundo. Eric Pulgar, acompanhado do atacante Luiz Araújo. Ele parece ser o Everton Araújo, também de longe é ele mesmo. Everton Araújo, Luiz Araújo e Eric Pulgar também chegando. Eu tenho dessa certeza.
Altinho ali rolando. Ayrton Lucas, Juninho, Cleiton e Everton se relacionado, né? Esteve em Quito para o duelo com a LDU depois de alguns dias, alguns jogos sem ser relacionado. Técnico Felipe Luiz, o diretor Pedro Guilherme, o Pedro, inclusive é cotado para o titular no domingo no Coração, que são uma equipe de Corinthians no estádio do Maracanã. O máximo aí que hoje é o aquecimento mesmo, tá? Só o aquecimento mesmo, porque o Felipe não sabia que vocês estavam aqui hoje. Tipo surpresa. Surpresa. Ele teve essa agradável surpresa. Jogadores do Flamengo agora, aquele tradicional trote, acompanhados do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz ali, ó, puxando o bonde, puxando a fila. Pedro por ali correndo também, Pedro cotado para se titular domingo contra o Corinthians. Por aqui os goleiros, a Flamengo que vem para cá, o Diogo Alves por ali, o Alexandre Alves vai de casaco, e o Léo Nares. Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, é isso? O trote já está adicional aí. Com o técnico Felipe Luiz. Danilo correndo ali ao lado. O Gerson. Matias Filho, ó. Bem melhor a parte em relação ao LDU. Eu já avisei quem vai estar na competição antes. O lateral esquerdo, camisa número 16. Não, 16, né? Realizando um trabalho separado, o lateral esquerdo, camisa número 17. Ele se recupera de uma grave lesão no joelho, tá aí, ó, fazendo atividade dentro de campo, trabalho separado, mas já é bom a gente ver o Vinho no gramado, as bolas que a gente também vai estabelecendo o trabalho com bola, vai além desse trabalho de mobilidade que ele faz neste momento. Do Mundial de Clubes deve estar à disposição. Aqui pela direita, os jogadores do Flamengo aquecendo. Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Alan. Né? O que eu falei, né? Por ali. Todo mundo ouviu. A reta final, tá? Aqui pela esquerda, Rodrigo outro Paiva grupo. avisa a gente aqui, reta final de gravação aqui Juninho, da imprensa. Varela, Aí, ó, Alan, Nicolas de la Cruz, Everton Arrascaeta, Cebolinha, Ayrton Matheus Lucas, Gonçalves. Léo Pereira, Luiz Araújo, parece ser o Arrascaeta, Joshua ali também, Matheus Gonçalves, treinando com o time João Vitor, principal. Joshua, Juninho e Guilherme Varela. Wesley, IBH27, Bruno Henrique. E o Vinha já fez uma atividade ali com bola, tá dando uma corrida em zigue-zague Vinha, depois caminhando com a bola.